boa noite a todos. Vamos seguindo então com os nossos estudos, né? Estamos estudando nos domínios da mediunidade. Eu acho que todo mundo gosta desse livro, né? É um livro bem assim específico, ele aprofunda bem, né, esse conteúdo que tem no livro dos médiuns, né, mais especificamente. Então, é um livro que trata bem da parte da mediunidade mesmo, né, do desenvolvimento e do uso da mediunidade, particularidades. Nós estamos no momento do livro onde eles acabaram de deixar uma sessão mediúnica, né, onde eles fizeram uma análise de vários fatores daquela sessão, várias coisas que aconteceram, né, na sessão mediúnica, comportamento de médium, presença de espíritos desencarnados, enfim, uma série de observações, analisando principalmente a parte da energia, da conexão mental, né? A necessidade da preparação do médium, a necessidade do médium entender que sem uma preparação adequada, ele não vai ter um bom desempenho na mediunidade, não é? E ontem a gente estava falando sobre conexão, a gente deu um pouquinho de risada ontem com o Marco aqui, Mazeu, quem acompanhou aqui o livro dos médiuns, né? Que tudo é conexão, né? A gente fala, tudo é conexão. A gente no trato da espiritualidade, quando a gente trata da espiritualidade, o mais importante para que a gente se transforme, assim, como é que a gente usa, qual a melhor maneira da gente usar, né, entre aspas, a espiritualidade? É permitindo que ele nos ajude, né? É fazendo com que eles invistam na nossa reencarnação. E como que a gente faz isso? Sintonizando bons espíritos, né? Ele até brincou ontem, o Marco foi... Eu falei que eu pego meio pesado com isso, ontem ele pegou firme também, que ele fez a aula ontem, né? Ele falou, como é que uma pessoa quer, assim, né, ficar bem espiritualmente se ele pega à noite e vai beber bebida alcoólica num bar que chama Pé na Cova, né? Aí a pessoa, quando ela faz uma coisa assim, quando ela se encaminha para um lugar desse, a gente fala assim, qual o tipo de sintonia que ela vai encontrar, né? É indutivo, não é? O nome de um bar desse, para o dono do bar que vende bebida alcoólica, deve ajudar. Porque tem aquele que brinca com essa coisa, né? Aquilo é indutivo, induz aquele comportamento de beber bastante, enfim, né? Só que a gente olhando por esse lado nosso aqui, quem que vai estar lá esperando o frequentador do Pé na Cova, né? Qual tipo de espírito que vai estar lá? Porque é o tipo do lugar que, se o espírito procurar na lista telefônica, ele vai falar, pô, eu preciso de um bar para ir para arrumar um parceiro para beber hoje. Ele acha lá, Pé na Cova, é esse aqui que eu vou. Não é? Porque... Então, eu não sei se eu vou. Aniversário do meu genro. Então. Sei lá. Eu acho que eu não vou não, mas o... Eu não sei não. Mas, ó... A gente fala assim, eu vou ter que então fazer uma promessa aqui, mas enfim. Mas a gente pensa assim, né, brincadeiras à parte, olha como isso é fantástico para a gente entender a questão da parceria que a gente arruma, né, para a gente entender a questão da conexão, né, com quem que a gente se conecta quando a gente vai num lugar desse para beber, enfim, né? É isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que estar o tempo todo com isso na cabeça. Uma discussão, uma palavra mais dura, né? Uma situação da vida onde a gente passa um pouquinho do limite, onde a gente fica muito nervoso e aquilo fica na cabeça da gente, a gente fica martelando aquilo, né? Uma situação que houve, desavença, um conflito de ideia, e depois a gente não para de pensar naquilo. Isso é sintonia. Quer dizer, aquele troço aconteceu, a gente contornou de alguma forma, aquilo terminou, mas a gente continua pensando, continua pensando, continua pensando. E isso é sintonia. Então eu sintonizo naquela faixa vibratória. E esse é que é o problema, porque aí eu dou acesso por um longo tempo a espíritos inferiores na nossa vida. Né? E essa sintonia não termina porque entra aqui no centro espírita, para o trabalhador.
Como que termina se eu estou alimentando isso 24 horas por dia? Não termina. O espírito menos esclarecido, ele pode até ficar lá do lado de fora, sem impedido de entrar, por uma questão de ele não atrapalhar aqui. Mas a sintonia, a conexão, aí a pessoa dorme na aula, a gente fala, nossa, mas eu não queria dormir. Mas por que dorme? Porque se a gente arruma uma conexão de um inimigo nosso do passado que quer nos prejudicar, ele quer o quê? Que a gente frequente a casa espírita? Ele quer que a gente aprenda, que a gente se transforme? Não, porque ele tem que ter a gente na faixa dele. Então o que ele faz com a gente? Faz a gente dormir, ele induz o sono. Porque aí a gente não escuta, não aprende, não é? A gente se isola. Então a gente tem que pensar nisso. Eu achei bacana a associação, porque é indutivo. Esse tipo de coisa é indutivo, né? É indutivo a um comportamento, induz um comportamento. Beleza? Vamos lá então. Domínios da mediunidade, apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Aula 17, capítulo 16, mandato mediúnico. Olha que interessante, esse capítulo é muito bacana. Mandato mediúnico. Olha, mandato é, né, como se fosse um prefeito, né? Mandato, né? Então, a gente vai ver que esse mandato mediúnico não é exatamente a mediunidade, né? O ato de ser médium. Ele vai além, ele vai num investimento pesado da espiritualidade, quando ele vê que o médium, quando a espiritualidade vê que o médium está na direção certa, está se esforçando, enfim, uma pessoa que está ali presente, se prepara, eles investem de tal forma no médium que transforma aquele médium numa ferramenta de algo maior. Não é só ser médium. Então eles vão investir naquela pessoa de uma forma integral, vão aumentar a capacidade mediúnica, eles vão proteger aquela pessoa, vão fazer com que aquela pessoa se envolva em processos complexos, né, da casa que ela pertence, enfim, é como se eles empossassem aquela pessoa de uma atividade que tem ligação com a mediunidade, obviamente, mas algo além da própria mediunidade, a gente vai ver durante o texto. Então, na aula passada, olha aí, ó, a gente viu essas cenas, né, que são cenas de pessoas, de lugares que a gente deve tirar da nossa lista, né? Olha aí, por quê? Porque nesses lugares a gente tem, como a gente é imantado, como a gente é induzido a fazer sintonia com bebida alcoólica, com fumo, com coisas que baixam o padrão vibratório, nós teremos esses irmãozinhos lá, ainda permanentemente em faixas vibratórias inferiores, que vão estar se associando a nós ali. Por outro lado, né? Quando o médico desse aqui se imbui da tarefa de socorrer, está numa faixa vibratória boa, se empenhando, ele ganha companhias espirituais de muita luz, como a gente vê aqui. Então vamos lá. E aí, ideias importantes, nós temos duas passagens, esse capítulo é fantástico, mas eu pus tecnologia a serviço do bem, porque a gente vê que o André Luiz, isso aí é 1950, né? Mais ou menos, né? André Luiz ele é contemporâneo da Segunda Guerra, então a gente tem aí, eu não sei exatamente o momento da vida dele, mas em 1950 não tinha nem telefone, né? Então a gente vai ver que tem equipamentos, né? Tem coisas que a espiritualidade usava naquele tempo que nem hoje a gente tem ainda, né? Vamos ver. Olha lá o André, eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sombrio edifício. Olha, o André já vai caracterizando. E essa visão do André, quando ele fala sombrio, tem luz, não tem luz, é opaco, o que ele está vendo? Ele está vendo, no caso do edifício, a egrégora do edifício, não é? Porque da mesma forma que a pessoa, quando se mantém em faixas vibratórias superiores, ela emite luz por conta da energia que ela gera através do pensamento, né, do pensamento elevado, é o tipo de energia que ela formata, por isso que ela emite mais luz, então a pessoa vê a aura da pessoa. Então, muita luz, a pessoa se mantém numa faixa vibratória superior. Pouca luz,
mais ou menos. Quando está obscurecido, que o André fala, pô, a visão daquela pessoa tem uma energia enegrecida, obscura, acinzentada, né? É mais ou menos assim que ele descreve. A pessoa vive em faixas vibratórias inferiores. A mesma coisa vale para quê? Para as casas, os prédios. Por quê? Essa luz é reflexo do quê? Da faixa vibratória média, da egrégora, né? Que é a faixa vibratória média daqueles que vivem ou que frequentam aquele lugar. Então, uma descrição do André, não lembro em que livro, que ele estava chegando no Rio de Janeiro, numa determinada hora, e ele via algumas casas iluminadas com um feixe de luz ascendente, né? Ele olha e pergunta para o orientador que está com ele, né? O que é isso, né? Que ele fica olhando. Aí o mentor fala, não, é uma casa onde o evangelho está sendo feito agora. O evangelho no lar está sendo feito. Por quê? Presença de espíritos superiores, conexão elevada, energia elevada. Ele vê o quê? Muita luz na casa, com um feixe de luz ascendente saindo, provavelmente conectado àquela casa a outras esferas espirituais, né? Então, quando ele vê assim, não é que a casa está pintada de uma determinada cor, ele está vendo a energia predominante naquele ambiente, né? À frente de sombrio edifício, ladeado por vários veículos. Sóbrio. Mas vale, eu errei aqui, mas vale o comentário. O comentário está certo, a leitura está errada. Sóbrio edifício ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha, desencarnados em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam, espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores. Olha que diferença que ele faz, né? Porque, por exemplo, no sábado, nas reuniões de uma casa espírita, existe os sentinelas lá no portão, que fazem essa triagem. Mas o sofredor é o típico espírito que tem que entrar na casa, né? Para ele poder ser atendido, para ele poder ser amparado, ser curado, enfim. Mas tem aquele que não é exatamente um sofredor, sofre também, mas ele está para mais um arruaceiro, um escarnecedor. Então, esse que não está em busca de socorro, ele é impedido de entrar para que ele não produza um efeito ruim na psicosfera do ambiente, né, de uma casa espírita, de um lugar protegido, né, onde tem esse tipo de triagem. Às vezes a gente escuta, e por exemplo, muito espírito que entra aqui, por exemplo, na segunda-feira, fala, não, eu cheguei agora, eu estava no portão, estava lá fora, me convidaram para entrar. Ele, às vezes, ele não é bonzinho. Ele não é um coitadinho, um sofredor. Ele está aprontando, ele está fazendo alguma coisa ruim. Mas viram nele a possibilidade de acessar o psiquismo dele para uma transformação. Então permitem a entrada. Isso é, para a espiritualidade treinada, né, com capacidade de fazer isso, eles olham e veem isso como a gente vê a roupa da pessoa, né? Eles veem pela luz, enfim. Vamos lá. Esses casos, porém, constituíam exceção, porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Entramos. Grande mesa ao centro de vasta sala. Encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Então, aqui é interessante, na segunda-feira, por exemplo, eles falam que tem 2 ambientes no trabalho de segunda-feira. Então tem o ambiente vibracional, né, assim, separado por energia, que nem ele está falando aqui. Cordões de isolamento energético. Então, a mesa e a primeira fileira tem uma proteção. A primeira fileira fica quem? Fica os médiuns aqui que fazem a estabilização aqui dos médiuns que recebem. Então, toda vez que uma pessoa recebe um espírito, ela recebe um passe dispersivo e harmonizante. Então, esses 2 sentam aqui e os esclarecedores aqui. Então, essas pessoas, como interagem diretamente com a mesa, eles têm um ambiente fluídico separado. Na segunda fileira, eles pedem que sentem os médiuns psicofônicos
que não estão na mesa porque é feito por qualquer, né, pormenor aí, porque é feito um trabalho diferente com esses médiuns. Também de socorro, muitas vezes inconscientemente, mas eles usam a mediunidade. E a sustentação propriamente dita fica num outro ambiente, que é separado também dos atendidos. Então você vê, são 3, 4 ambientes vibracionais protegidos e separados, como ele fala aqui, ó. Vigilantes, ó, de nosso plano, estendiam-se atenciosos, impedindo que espíritos impertinentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa. Ó, esses casos, né, eu já pulei aí, esses casos, porém, constituem exceção, porque na maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno, como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. E entramos. Grande mesa ao centro encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Em derredor, reservava-se ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência. Então, né, do ponto que ficam os trabalhadores, sabe Deus para onde, né, que o espaço espiritual ele é expandido, ele não é esse espaço que existe aqui. Mas enfim, olha lá, onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. No caso nosso aqui, os encarnados não fazem parte, né? Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Então, isso tudo é muito controlado para possibilitar o que? O trabalho acontecer. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si, e junto deles, respeitável senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. Ele está descrevendo o que ele está vendo, né? Apresentava-se a matrona revestida por extenso halo de irradiações opalinas, e por mais que projeções de substância sombria a buscassem, olha lá, através das requisições dos sofredores. Então, uma senhora encarnada está sentada no salão, atendendo pessoas. É um trabalho diferente, enfim, o nosso aqui, né, a gente nunca faria isso, tem outra dinâmica do trabalho. Mas aí tem uma senhora, médium, né, uma participante do trabalho, está atendendo, protegida magneticamente, ele fala aí, né, emanações opalinas, tal, de energia, que a protegiam daqueles desequilibrados que a buscavam para orientação. Certamente isso acontece para quem faz entrevista de orientação, por exemplo, aqui na casa. Porque a pessoa que vem para o tratamento, via de regra, tem algum tipo de desequilíbrio. Normal, né? Se ela está buscando um tratamento espiritual, ou ela está com uma dor, um problema físico, ou desequilibrado espiritualmente de alguma maneira. Então pode essa pessoa estar carregando e emitindo energias o quê? Deletérias, ruins, de baixo teor. Então o entrevistador está nessa condição aqui. Muito provavelmente ele está envolvido numa energia, né, num campo ali de energia, protegendo ele do desequilíbrio da pessoa que ele está conversando, que ele está tentando ajudar, né? E por mais que projeções de substância sombria a buscassem através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Designando-a com a destra, o assistente informou. Aí o Aulus vai falar, né, quem era aquela pessoa. É a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Então, uma médium bastante dedicada, comprometida, né? Principalmente no aspecto do comprometimento, foco, né? Ela tem vamos dizer, essa senhora, além da mediunidade, além de exercer a mediunidade, atendimento fraterno, ela consegue se manter em faixas vibratórias adequadas para o uso da mediunidade. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. A gente vê isso, né? É interessante isso aqui, né? Quer dizer, espíritos
vamos dizer, com um pouquinho mais, né, à frente, a gente vê o Divaldo, o Chico, né, guardadas as proporções, eles não se casaram, né? São pessoas que já não têm aquela, vamos dizer assim, falar assim, esse aqui é homem, esse aqui é mulher, né? Eles não são nem masculinos, nem femininos, né? Eles são neutros nesse aspecto, né? E o casamento passa a não ser interessante para eles, dada a missão que eles têm, né? Então, é interessante isso, né? A gente fala, às vezes esses espíritos muito devotados, eles não procuram o casamento, muito provavelmente porque não têm a missão de receber filhos, né? A missão deles é outra, como no caso dessa médium, e por um aspecto também desse aspecto, porque já que a gente não tem sexo, né, na espiritualidade, é interessante isso, né? A gente pode assumir, por exemplo, uma personalidade predominante após o desencarne, por que não, né? Às vezes a pessoa vem de reencarnações dentro de uma linha, ou homem ou mulher, né, feminino, masculino, tem uma personalidade mais predominante, chega no plano espiritual, como o Emmanuel, né, que mantém a imagem lá do senador, muitas reencarnações para trás, né? Ele já teve muitas outras, né? Então, quem sabe a gente troca essa aparência no plano espiritual em função de uma preferência, em função de algo. Então a gente já vai perdendo ao longo da evolução essa característica de homem, de mulher, de marido, de esposa, de filho, né? As pessoas vão se tornando, e essa coisa do casar, né, do companheiro ali, vai se tornando o quê? Um lance de amizade, né? A família espiritual, né, o companheiro de jornada, tal. A gente vai vendo, né, com espíritos um pouquinho mais evoluídos, o André Luiz, ele conta muito dessas histórias, né? Que essa coisa do meu marido, minha esposa, meu filho, ela vai diminuindo radicalmente com a evolução. No livro Os Mensageiros, uma das histórias, né, é um casal, não sei se os missionários da luz, o mensageiro, o André e o mentor vão visitar uma família, né, de amigos. Chega lá, tem 2 mulheres e um homem, né? E ele apresenta, essas são minhas 2 esposas, espíritos muito elevados, né? Como que era aquilo? Ele casou-se na última reencarnação, a mulher desencarnou, ele se casou de novo. Só que a segunda esposa tinha um papel que não era o papel transcendente, foi esposa por vários anos, mas não era aquela parceira, ela tinha outras missões. O casamento ali foi uma... E aí vem o papel da esposa primeira, que era sim aí a alma que mais combinava com ele, né? Que tinha aquele afeto, aquele compromisso de reencarnações. E aí recebe essa segunda esposa na casa dela, como uma filha. Sim, recebe como uma pessoa que ajudou na família espiritual, porque cuidou dos filhos, cuidou do marido, cuidou da casa. E a outra compreende plenamente o papel dela, tanto que nesse momento ela se preparava para reencarnar e aí sim vira a casar com o alma gêmeo dela, né? Que não tinha nada a ver com essa situação, que estava em outra atividade, em outro lugar, mas que iam se reencontrar na reencarnação futura. Então vê como isso vai mudando, né? A gente vai se transformando. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso. Interessante, né? Mas ela estava encarnada, né? Refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz. Olha que interessante. À maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. Olha o que é esse funil de luz. Tinha em cima da médium, da cabeça da médium encarnada, né? É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Então, o que seria isso hoje, né? Hoje seria o que? Isso aqui? Talvez, né? Veja bem, porque ela ali, médium, encarnada, trabalhando numa casa espírita, o mentor espiritual dela não estava ao lado dela naquele momento, mas esse aparelho a mantinha conectada com ele, estivesse ele onde for. Quer dizer, era um amplificador de sinal aí que mantinha a possibilidade de um contato imediato, né? Eles ficavam em pleno, principalmente, creio eu,
na hora que ela estava trabalhando mediunicamente, né? Eles tinham uma ligação, a gente vai ver aqui, intensa a partir desse aparelho, né? Olha lá, ó. Olha o aparelhinho, ó. Tecnologia de 1950, já era mais ou menos isso aí, ó. Né? Um aparelho amplificador de sinal que mantinha em linha quente ali, contato direto com o seu orientador. Já pensou como é hoje isso? 50 anos depois, né? Mais, né? 70 anos depois, 75 anos depois, como que está essa tecnologia no plano espiritual? Olha o elo, né? Protegendo a mesa, ó. Aqui é obviamente ele pintou, né? Uma pintura, né? Então, aqui é um isolamento, né, do ambiente de mesa. É um aparelho magnético ultrassensível, que com a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico. Importante, eu não podia ter pulado. Um mandato de serviço mediúnico. Diferente, porque média ela já era. Então, isso aqui, eu não sei do que se trata, né? Assim, no sentido todo. Mas eu entendi pela leitura, pelo estudo, que é algo além da situação dela ser médium. Então, quer dizer, ela tem um aparelho desse, não é todo médium que tem. Então, uma pessoa que pela dedicação extrema à mediunidade, né, que ela dedicou a vida dela, não casou, a vida inteira, ela ganhou equipamentos, ela ganhou assistência, ela ganhou o amparo bem diferenciado da espiritualidade, que eles intitulam como, né, um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor, olha lá, que lhe preside as tarefas. Mais ou menos como o Chico Emmanuel, né? O Emmanuel estava com o Chico no avião, quer dizer, pensou estar ali do lado, né? Então, obviamente, um espírito da ordem do Emmanuel não estaria ao lado de um médium, de uma pessoa comum, se não fosse por uma ligação dessa, onde é expandida, né, a ligação entre o médium e o seu mentor. Então, havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Bom, médium, né? Médium dedicada tem de tudo, né? Tem de tudo, aparece de tudo na vida dela, inclusive aqueles irmãozinhos que estão em bastante desequilíbrio, por isso que ela tinha aquela proteção magnética, tem esse aparelhinho, né? Provavelmente quando ela se vê numa situação, a gente vai ver uma situação de dúvida, ela já na hora, ela pede ajuda e aí, né, a conexão dela ampliada vai surtir o efeito. O Hilário pergunta, olha lá, vive então flagelada por petitórios e súplicas, né? Porque é aquele que nem o Chico, né? Chico, Divaldo, onde é que para um cara desse? Tem 20 que chegam nela, Chico, quero ver minha mãe, quero uma carta do meu filho, quero não sei o quê, né? Tô ruim, tenho um obsessor, é isso, né? A pessoa fica... Aí o Aulus, até certo ponto sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem. Porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Abeirando-nos na médium respeitável e modesta, vimos-la pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Então aqui nem começou o trabalho, né? Tá aquela chegada ali, o André está observando, né? O pessoal, muita gente ali conversando com ela estava com um grupo conversando, né? Dando assistência ali. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime. No caso aqui de encarnados que estavam, né, na sessão ali, em que se haviam embrenhado. E, percebendo-as, Dona Ambrosínia refletia, falando sem palavras, em frases audíveis tão somente ao nosso meio. Então, mediunicamente, ela estava ouvindo o que aquelas pessoas estavam falando,
capacidade auditiva ampliada, então ela estava ouvindo. 2 pessoas que tinham participado de um crime, estavam ali conflitadas, né, no salão, e ela se perturba com aquela situação. Meio que do tipo, nossa, o que eu faço com esses 2, né? Pessoas que cometeram um crime, como que eu vou lidar com isso? Vamos ver o que acontece. Ambrosina, olha lá o pensamento dela, ela não estava falando, estava pensando, o André e a equipe dele ouvindo o pensamento, né? Amados amigos, então ela faz um pedido, né? Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado, um crime, um homicídio, né? Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis. Que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre? Então, na cabeça dela, né, ela ficou tumultuada com essa situação. O André, reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Então, aquele tipo de médium, né, que nem o Divaldo, né? Vê, escuta, para ele é tudo a mesma coisa, né? Ela vê de um plano, escuta em qualquer situação, em qualquer momento, né? Então, o mentor fala com ela, Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar. E o remédio não foi criado para os sãos. Que interessante, né? Sofrimento, o que ele fala aqui, né, o remédio, não foi criado para quem não tem problema, né? A gente fala que normalmente sofrimento é remédio amargo. Mas o remédio amargo não vai para quem não tem doença, né? Quem não tem doença não toma nem remédio, quanto mais o amargo, né? Então, se está passando pelo problema, se tem sofrimento, se tem isso, se tem aquilo, é porque precisa daquele remédio, precisa daquilo para continuar caminhando, né? Remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. E quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. Então tem que olhar para esses espíritos sofredores como necessitados. E nós na condição de ajudá-los. Essa é a postura do médium, né? Isso faz toda a diferença na casa espírita, né? Quando a gente aprende a olhar assim para as pessoas, muda, é aquilo que a gente fala, né? É um olhar, mas quando a gente aprende a olhar, não é fácil isso, viu, gente? É difícil. Você está na rua, você está em qualquer lugar, você vê uma pessoa errada, uma pessoa fazendo uma coisa errada, é aquela história do trânsito, né? A pessoa está ali cometendo barbaridade no trânsito, e você, o que você faz com a tua mente, né? Você olha para aquela pessoa como? É a sintonia, é a energia que você vai gerar para você. Quando chega uma pessoa toda enroscada aqui na casa, toda cheia de problema, quando um trabalhador da casa é enroscado, todo cheio de problema, que dá trabalho, vira e mexe, está mexendo com todo mundo, está atrapalhando. A gente faz o que com ele? Como que a gente pensa em relação a ele? Porque se você gerar uma energia negativa, como que você vai ajudar aquela pessoa? Não tem como, né? A gente está aqui para ajudar, né? Seja quem for, né? Então, a gente tem que mudar, tem que olhar para essas pessoas como necessitados, e não como uma pessoa ruim, uma pessoa que está atrapalhando, uma pessoa que está... Não é que a gente tenha que ser passivo nem omisso, pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente, quando tem um erro dentro da casa espírita, o que a gente menos pode ser é omisso. A gente não pode ser omisso, está em cima do muro, fazer de conta que não viu, não. O trabalhador, o dirigente, ele tem que se posicionar. Nossa, mas vai dar confusão. Mas vai. Entendeu? Vai dar confusão, mas e aí? Né? A gente, na busca e salvamento, tinha um treinamento para a gente saltar de paraquedas na Amazônia. Não é saltar em aeroporto, é saltar na Amazônia, na mata.
Então tinha que procurar uma beira de rio, tinha que procurar uma prainha e dar um jeito de chegar ali, quando a gente achava um sobrevivente, por exemplo, de um acidente aéreo. E às vezes essa prainha não era perto. Teve casos, né, da nossa equipe saltar na Amazônia, pousar numa prainha de rio e andar 2 dias para chegar no lugar do acidente. 2 dias andando na Amazônia, dentro da mata, porque não tinha outro lugar. O resto era árvore, mato e... Agora, você vai falar assim, nossa, mas é perigoso, eu não vou fazer isso porque, nem na casa espírita, eu não vou falar com a pessoa que vai dar uma dor de cabeça, ela vai ficar brava comigo, ela vai se magoar. E aí? Né? É? Igual pai e mãe, né? O Exército tem uma frase que eu acho fantástica, que dirigente espírita nunca pode esquecer dela. É o lema do Exército, né? É braço forte e mão amiga. Até hoje minha sobrinha, a Lara, me perguntava sobre militarismo e tal, né? Ela me perguntou, por que você foi ser militar, né? Você está hoje no centro espírita, né? Falando e foi ser militar e tal, né? Eu falei, então... Né? Eu falei, você não sabe o que eu fui nas outras, né? Dessa vez eu não joguei bomba em ninguém, não matei ninguém, não dei tiro. Né? Eu falei, quem sabe não foi minha última, né? Mas, enfim, é o caminho que a gente escolhe, mas o braço forte e a mão amiga, esse é o segredo, né? Esse é o segredo, o braço tem que ser forte, a gente tem que ter condição de reagir, de agir, de fazer as coisas. Agora a mão tem que ser sempre amiga, ou seja, a intenção tem que ser sempre uma intenção boa, mesmo que o remédio seja amargo. Então, beleza aqui? Compadeça-se sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor, olha lá, somos devedores de amor. E respeito um para com os outros. E quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal como enfermos que nos reclamam carinho. É isso. Não tenho dúvida que o que mais sofre é aquele que está no umbral. O que mais vai sofrer é o chefe deles. Porque esse tem um compromisso que vai durar ainda reencarnações. Tem uma expiação que está por vir ainda, né? Então ele está sofrendo num lugar de energia baixa, fazendo o mal, porque quem faz o mal vive em que tipo de energia? A pior que existe. Né? Se a gente tem dor de cabeça quando fica com raiva do vizinho, né? Não é assim? Briga com a sogra, né? Aí fica com dor de cabeça no fim do dia. Pensa um que vive num umbral, que fica brigando o tempo todo. Como é que é a vida dele? Não pensa que ele não vai ter isso, não, que é uma reação natural. Quem que sofre mais, o obsessor ou o obsediado? O obsessor, certamente. Não tenham dúvida disso. Né? Então a gente tem que ter esse olhar, né, para a pessoa que faz o mal. A médium aquietou-se e passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mais além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais caracterizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por grande séquito de amigos. Então chegou o que é o contato da Ambrosina lá, que é o mentor mais evoluído ali daquele trabalho, daquela casa. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí, reunidas, as entidades de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz, inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Então, plateia, uma coisa, uma psicosfera, né, porque sofredores, pessoas que estavam ali para ser ajudadas, e a parte da mesa isolada magneticamente, né,
desse ambiente, muita luz, porque a predominância ali, quem que criava a egrégora dali para cá? Os mentores, as pessoas que estavam ali para trabalhar, enfim, espíritos que estavam ali sintonizados no bem, na ajuda. Então, egrégora lá em cima, né? Aí, por exemplo, tem casa espírita que tem grupo, né? Vários aqui relataram, né, que em outras casas, grupos mediúnicos acabaram por se desarmonizar, vamos dizer assim, né? Insatisfação e tal, divergência e tal. Aí, como é que é a egrégora de um grupo em desarmonia? Né? Como que é a egrégora de um grupo onde metade dos médios estão contra o dirigente do trabalho? Estão com o pensamento, pô, será que ele vai dar furo hoje? Que esse cara, pô, o que ele falou? Como que está o pensamento? Como é que está a energia desse grupo? Está própria para o atendimento a espíritos mais necessitados, vamos dizer assim? Não. Vai ser uma água com açúcar ali, um negocinho bem light ali, né? Onde praticamente não se teria a possibilidade daquele grupo, em função da energia média, atender a espíritos mais necessitados, espíritos que necessitariam de uma energia bem melhor do grupo de trabalho, né? Lá no, né? Gabriel e os assessores abraçavam-se generosos. Dir-se-ia, partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato com doentes e sofredores dos dois planos não lhe roubava a esperança, a paz e o otimismo. Compareciam ali com o abnegado e culto orientador, a quem Aulos não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aí o Hilário fala, né? Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz em simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam, acaso, o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? Então o Hilário meio que, o André já, antes ele fala, né, um comportamento meio que juvenil mesmo, né? Um pouco de falta de conhecimento, assim, de falta de, né, o que espíritos puros estariam fazendo numa reunião dessa, né? Que não é o caso, né? Está desproporcional. A pergunta dele bem desproporcional à realidade do que acontecia ali, né? Aqui nessa casa, uma vez, é interessante a gente pensar nisso, mas teve um palestrante aqui, palestra comum, como se fosse terça-feira, né? Para 30, 40 pessoas naquela ocasião, mais. Aí quem fez o fecho da palestra, a oração final, Chico Xavier, pelo palestrante. Corporou, fez aquela coisa do Chico, aquela voz e tal. Então, a gente está pensando, que nem a pergunta do Hilário, né? Quer dizer que o Chico Xavier é um espírito de luz que está cuidando da migração dos espíritos para um outro planeta, um espírito que ia vir fazer um fecho de uma palestra de uma casa espírita, só para fazer a oração final, para encerrar a oração. Vim sair, desabalar lá, sabe Deus de onde vive o Chico, né? E vim incorporar no médium aqui não tem proporção isso, né? Então, você vê, o Bezerra de Menezes fechar um congresso espírita da FEB através de um médium como o Divaldo, opa, está dentro, né? Tá coerente, né, com o lugar, a ocasião. Aí Chico Xavier, um expoente, vem fechar uma palestra numa casa pequena em Araraquara, né? Não que o Chiquinho não mereça, mas é desproporcional, né? Então, quando a gente vê um negócio desse, a gente brinca, né? A gente fala, ó,
Bezerra de Menezes é o único espírito que tem aquela probabilidade de se manifestar num monte de lugar ao mesmo tempo falando coisa diferente, porque a quantidade de casa espírita que recebe o Bezerra de Menezes Brasil afora, né, ele só vive disso, né? Então a gente fala, olha, cuidado, pensa um pouquinho, vê se foi, né, vê se tinha coerência aquilo, vê se... E esse médium se perdeu, segundo a gente sabe, aí ele parou com a mediunidade, se desequilibrou totalmente. Processo de fascinação que a gente vê claramente na pessoa. Esses casos assim, né? Então a pergunta do Hilário, né, quer dizer, ele estranhou, mas meio desprovida, né? Aí o próprio André salienta, ó, o assistente sorriu, bem-humorado e esclareceu. Aí o Aulus fala, ó, nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena, e em cujo seio se corporificarão, de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para desempenho de preciosas tarefas. Então, se eles estão trabalhando ali numa casa espírita, num trabalho desse, uma casa pequena, né, um lugarzinho pequeno, né, 2, 3 médios ali, tem que haver uma proporção disso, né, tem que haver uma coerência, né, do desencarnado com o encarnado, com o tipo de trabalho que ali se desenvolve. O Hilário, no entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Aí o Aulus, né? Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. A gente não pode atingir, não pode esperar. Aí vem a questão, né? Na casa espírita o mentor pode errar? Pode. Por que não? Não é o errar, talvez, com a intenção de fazer mal, é diferente. Mas a gente, no contato com os mentores, a gente vê frequentemente o mentor se enganando. O mentor não sabe da situação direito, dá um palpite errado, aí você corrige. Fala, não, mentor, não é isso não. Esse não é esse caso, o caso é outro. Ele, tá, pera um pouquinho. Aí ele vai se inteirar, quer dizer, ele entendeu que era uma outra pessoa. Ele é um trabalhador, né? É um trabalhador. Uma vez, para vocês terem ideia como isso é interessante, né? Uma vez, mentalmente, eu fiquei nervoso lá na sala de cirurgia, por quê? Eu devo ter alterado, isso deve ter... Porque o mentor deu um palpite muito errado com relação a um procedimento que ele tinha pedido, a gente fez, e ele falou de uma forma um tanto quanto... pegou um pouquinho pesado, e ele errado, porque a gente tinha feito o que tinha sido pedido. Aí já entra o lado, né, na minha cabeça eu dei uma fervida ali que eu falei, né, caprichou, deu um trabalho danado para fazer, e agora ainda estou escutando aqui, né, na minha cabeça foi isso que passou, né, E na hora ele assustou do outro lado, lá, porque a médium manifestou isso. Ele falou, não, pera um pouquinho. Aí esperou um pouquinho, ele, meu irmão, desculpa. Eu me equivoquei aqui, vocês me perdoem, não foi isso. Eu sei que aconteceu, agora sim, eu estou inteirado, eu não estava inteirado disso, então aí quer dizer, é uma pessoa que está evoluindo. Quem trabalha, quem está junto na guerra aqui, né? É que nem o chefe espiritual ali do centro de Umbanda ali, que eu fui lá, me abraçou e ele falou, irmãozinho, pena que você não lembra, mas a gente trabalha junto muitas noites. Você com o pessoal lá da tua casinha e a gente com o pessoal daqui. Em tarefas distintas, mas a gente tem muita coisa que a gente faz junto, em função do bem das pessoas. Né? E a gente fala, então tá, né? Então o Aulus, não podemos exigir qualidades que transparecem dos espíritos que já atingiram, são altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guarda ainda consigo probabilidades naturais de desacerto.
primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos, que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da Terra. Então, espíritos que já caminharam, que já se equilibram, isso é uma vez que aconteceu, duas, então não é toda hora, porque se é mentor, se está orientando, se está coordenando um trabalho no plano espiritual, óbvio que erra menos, né? Óbvio que erra bem pouco, grosseiramente, dificilmente. Ali ele estava entre amigos, e tem isso também, né? Quer dizer, ele se manifestou nessa que aconteceu comigo, porque ele estava entre amigos. Então, é diferente de você estar numa palestra para pessoas desconhecidas, você tem que tomar muito mais cuidado com o que você fala. Você está numa roda de amigos, você solta um pouquinho mais, né? Você se expressa de uma maneira mais livre, mais à vontade. E foi isso que aconteceu. Mas isso é raro, porque já são espíritos que caminharam mais. Né? Que outra, estão no plano espiritual, eles veem as coisas sob um prisma diferente, muito diferente. Né? Eles têm uma visão muito ampliada em relação a gente, a nossa visão é curtinha. Eles estão olhando, a semana passada mesmo eu fui consultar sobre uma médium da casa, a espiritualidade, e ele me deu uma visão que eu jamais teria. Porque eles estão vendo, eu não vejo, eu vejo a pessoa aqui conversando, falando comigo, trocando. E eles estão vendo o fluido da pessoa, eles estão vendo se a pessoa desequilibra, se não desequilibra, que tipo de energia que ela emite, se ela ajuda, se ela não ajuda na atividade que ela desempenha na casa. No caso ele falou, ela tem trabalho que ela não doa nada, ela só recebe, mas deixa onde ela está porque ela precisa. Olha aí. Vocês veem como é que esse trabalho a quatro mãos é fundamental na casa espírita. Como que um dirigente ia saber disso se o mentor não fala? Né? Como? Tem. Então deixa, não está ajudando não, está desequilibrada, mas deixa lá, porque é ali que ela tem que estar. Que ela está recebendo e ela precisa receber. Então a gente deixa, né? Só que conhecendo isso, a gente pode agir de uma outra forma com a pessoa, a gente pode encaminhar essa questão de uma outra maneira, né? Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física, né? Muitos médicos do plano espiritual. Apesar de excelentes profissionais devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível que fossem promovidos de um instante para outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. O próprio André e o outro, né? Médico, tem conhecimento, tem intelectualidade, e os dois foram para o umbral, né? Tanto o Hilário quanto o desencarnaram e foram passar uns anos no umbral sofrendo, né? Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida. Alargam-se-lhe os horizontes da observação. Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço, e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime. Auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, evolvendo juntos em processo de interdependência no qual se destaca o esforço individual. Então, o irmão Mateus, por exemplo, é o diretor espiritual da casa. Ele já era o dirigente da casa espiritual quando a gente estava na cozinha do seu Antônio. Era ele, o irmão Mateus. A Rita, né, a filha do seu Antônio, recebia o irmão Mateus. Depois de muito tempo, a gente foi saber que ele era o dirigente espiritual da casa. E está aí até hoje. Quer dizer, a casa cresceu exponencialmente, principalmente no plano espiritual, né? A gente sabe que a casa é bem grande, bem envolvida. Até no último trabalho de quarta-feira, né, Marcos? A gente estava... Tem hora
que assim, eu fiz esse comentário na quarta-feira porque as comunicações, né, as psicografias, elas nos levaram a pensar de uma forma diferente, porque a espiritualidade, às vezes, ela fala assim, não, a casa cresce, 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 não sei o quê. E as coisas que a gente vai vendo é que tem todo o ciclo, desde resgatar o espírito lá do umbral profundo, um sofredor, um líder de uma falange. Aí ele vem para casa aqui, ele é atendido na mesa, ele fica aqui, aí fica anos estudando, se recuperando, enfim. Aí ele começa a trabalhar e às vezes ele dá uma mensagem de uma despedida, assim. Ele vem aqui e fala, olha, eu estou seguindo agora para outro lugar, para outro plano, né? Estou indo, queria agradecer, porque há muitos anos, quando eu fui... Aí a gente fica falando, mas pô, um lugar para... Tem que ser muito grande, né? Porque né, tá brigando, tem equipes que vão lá no umbral pegar, parece uma cidade espiritual, parece que a gente está falando do nosso lar. E aí na quarta-feira veio essa ideia de que a casa aqui, ela tem um vínculo muito estreito com a colônia, com a Cidade Azul. Sei, uma ponte direta, uma coisa que liga. Então, às vezes as pessoas falam, elas estão falando como se estivesse aqui e, na verdade, elas estão na colônia. Só que tem uma ponte tão direta que elas às vezes confundem. Elas falam, não, eu estou internada aqui na casa, né? E às vezes elas falam da colônia, às vezes elas falam, não, eu vim hoje, eu vim de lá, quer dizer, de lá onde? É aqui? Não, é de lá. Então a gente está entendendo que, apesar de dever ser muito grande a estrutura espiritual em cima daqui, porque eles falam isso muitas vezes, deve ter um intercâmbio muito estreito com a cidade espiritual, que está em cima aqui de Araraquara. Por isso que a permanência, às vezes, de um espírito, às vezes estudando, sendo tratado que aqui é um grande hospital, talvez o grande hospital da colônia seja aqui. E esse intercâmbio seja intenso, de modo que esses espíritos eles circulem pela colônia, venham para cá, se recuperam, vão lá, voltam, iniciam o trabalho aqui, vão para lá. Quer dizer, a gente estava entendendo mais ou menos assim na quarta-feira. Sim, Início? Mas parece que aqui perto, que eu vi a colônia azul, parece que você olha para cima e está ali. Então, é isso que eu estou falando. Deve haver algum... Mas veio isso no grupo agora na quarta-feira, veio essa ideia de... Então, que a Anice está falando, que quando ela visualizou a colônia azul, parece que era uma continuação da casa, né? Como se fosse emendado as coisas. E eu acho que é por aí, algum mecanismo, alguma ponte, né, que liga a estrutura daqui com a colônia, porque às vezes confunde um pouco. Às vezes a pessoa fala daqui falando da colônia, às vezes fala da colônia se referindo ao hospital. Então, pode ser isso, né? Próximo. Nessa altura do esclarecimento que registrávamos, felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão. Um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas. 14, né? É um pouco... Está em desacordo um pouquinho com os livros, por exemplo, mas é interessante isso, né? Os livros eles falam que de 6 a 8, né, no trabalho mediúnico. Então, mas enfim... Aí cada lugar faz de um jeito, viu, gente? Isso não é errado nem certo. Os livros, que nem esse livro que a gente usa aqui como referência, que é do André Luiz, né, que é o livro Desobsessão, ele fala de 6 a 8. Ele fala de 6 a 8 na mesa, de 6 a 8 na assistência. Ele fala no máximo 3 esclarecedores, 2 pessoas. A gente segue, procura se adequar. Mas mesmo, a gente nunca pegou esse livro e falou assim, ó, vamos montar o trabalho, né, em cima do livro. Mas quando a gente lê o livro, a gente falou, é igualzinho que a gente faz. Obviamente pela intuição, né, que a gente vai tendo dos mentores. Mas tem esse livro do André Luiz, Desobsessão, que ele fala desse trabalho especificamente. E ele dá essa composição que ele julga ser ideal, porque muito é mais difícil de controlar. Então, trabalho com muitos médiums é complicado, porque tem muito mais possibilidade de ter 1, 2... desarmonizados e tal, né? Então, de 6 a 8,
no máximo 3 esclarecedores, 2 ajudando na harmonização. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, então Gabriel, o mentor da nossa médium aí, né? Aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentida prece. Em seguida, foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Então, outra diferença, né? Quer dizer, eles fazem isso no local da desobsessão, uma leitura de preparação. A gente aqui faz o quê? Num ambiente separado, né? E vem harmonizado para cá, né? Então aqui não, aqui eles já fazem no mesmo lugar. Da leitura global, distinguia-se a paciência por tema vivo. E, realmente, a Assembleia, examinada no todo, mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o equilíbrio. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em redor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. No caso desse trabalho, tem que ser no salão mesmo, né? Porque tem encarnados, né, que estão no salão para assistir, vão participar do trabalho. Então tem que harmonizar no local, né? Porque tem que harmonizar todos, né? Buscar a harmonia de todos. Normalmente, trabalhos mediúnicos, normalmente, né? Não tem plateia, né? Normalmente não. Tem algumas casas que a pessoa que vai buscar auxílio na casa mediúnica, ela é levada para a salinha, um grupo menor, é um grupo pequeno, com 3, 4 médiuns, 2 médiuns às vezes, um esclarecedor, são grupos pequenininhos, aí a pessoa fica ali para o socorro dela própria, né? Então vão puxar o espírito que está perturbando para esclarecer na presença da pessoa. Enfim, não existe, não sei se isso é bom ou se não é, mas algumas casas fazem dessa maneira. Nós aqui nos orientamos por esse livro, né? Então, né, muita gente, Consolador parece que trabalha assim também, né, com grupos menores, né? Não sei se as pessoas participam também, não, né? Então, mas são grupos pequenininhos, né, que cuidam de uma forma diferente. Mais ou menos o número. Então, enfim, ela falou que já trabalhou assim, mas eu não sei até que ponto, né, é bom ou não. Os livros, né? Os livros, eles nos instigam, né, a trabalhar dessa forma aqui que a gente trabalha, mas... O André, estranhas formas, pensamentos, olha que interessante, forma, pensamento. Isso já tem em outras obras, inclusive no Livro dos Médiuns, acho que fala disso. Forma, pensamento, pensa que interessante, né? Forma, pensamento, o que é isso? É uma energia que se condensa, proporcional à qualidade do pensamento do grupo ou de quem está na hora sintetizando aquela energia. Forma pensamento. Então, é meio que uma materialização da matéria, né, espiritual que está sendo produzida por aquela pessoa, ou pelo grupo. Ó. Vamos ver. Estranhas formas pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. É que eles falam, né, nuvens escuras na cabeça da pessoa. Por isso que, né, não tem os desenhos animados, quando a pessoa está brava, tem aquela nuvenzinha carregada, assim, não é muito fora da realidade, não. Olha lá, aqui dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Acolá, obsessores enquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno. Desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora,
passaram a ajudá-los na predicação doutrinária, com bases no ponto evangélico da noite, espalhando através dos comentários bem feitos, estímulos e consolos. Isso aqui, o que ele está falando? No caso, quando é lido a mensagem, existem comentários do dirigente, é como se fosse uma preparação. E aí a espiritualidade está o quê? Intuindo quem está fazendo os comentários com relação ao que ele vai falar, né? Para, vamos dizer, atender a necessidade daquele grupo que está ali. Fichas individuais não eram declinados, né? Quer dizer, não tinha uma ficha de quem estava ali, assim, ó, fulano de tal, o obsessor é tal, está pedindo ajuda para fulano de tal, né? Fichas individuais não eram declinadas, entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com o endereço exato. Quer dizer, o comentário que a espiritualidade intuía ia para determinada pessoa. Todos nós, né, já tivemos numa palestra onde a gente falou, né, nossa, hoje ele falou para mim, né, que eu estava precisando ouvir isso, eu tinha uma dúvida, eu estou vivendo um problema, que isso que ele falou, caiu como um, né, é isso, né? Isso acontece o tempo todo. Aqui levantavam um coração caído, em desalento. Ali advertiam consciências descuidadas. Mais além, renovavam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Então, o que acontece numa aula como essa aqui? Não é isso aí? Por isso que esse tipo de aula, né, esse tipo de curso que a gente faz aqui, essa coisa da mídia, que a imagem também, às vezes, vai falar que quando a gente vê aquela imagem do bar lá, não dá uma mexida com a gente. Né? Será que não dá? Não é a gente imaginar que tem um irmãozinho daquele padrão ali do lado da gente, né? Num lugar, você fala, opa, né? Dá uma mexida, né? Dá uma mexida com a gente. Quando a gente assiste aquele filme sozinhos lá, estamos sozinhos, eu já assisti acho que umas 15 vezes por conta de usar ele nas aulas, né? Mas cada vez que a gente vê aquele filme, você fala, nossa, tem que dar um jeito de mudar alguma coisa na minha vida, porque eu estou me enquadrando de alguma forma nisso aí, né? E é uma realidade, né? Quando a gente tem contato com essas coisas, você vai falando, mas será que é assim? O André que vive perguntando isso, o Hilário, né? Pô, mas é assim? É isso que acontece? É isso que acontece. Lá no filme, né, fala esse negócio da bebida um pouquinho, né? Aí um lá que está começando, que está aprendendo, fala, mas para todo mundo, mesmo socialmente, é isso que ele arruma uma companhia dessa? Ele fala, depende da frequência, depende da faixa vibratória que a pessoa vive, mas via de regra, ele pode estar arrumando uma companhia dessa, né? Porque o outro tem prazer em estar junto, né? Então, aos pouquinhos a gente... Mas, e o contrário, né? Está na casa espírita, está numa aula dessa, a gente fala, quem faz palestra, isso é todo mundo que faz palestra, gente. O PowerPoint é igual. Você leva o mesmo, né? Você vai fazer a palestra igual numa casa na outra, mas a palestra sai diferente, é outra palestra. Por quê? Porque você vai sendo intuído. Então tem coisa que você fala numa palestra, você não... A Roberta que fala, né? Ela teve a oportunidade de assistir mais de uma palestra, a mesma, e ela falou, pô, foi diferente, você falou outras coisas. E isso a gente sente sem perceber. O slide nos leva por um caminho, né? Que você vai pegar aquele assunto e vai desenvolver, mas o que a gente fala não é igual de uma plateia para outra, de uma palestra para outra. É diferente, às vezes, bastante. Até o começo da palestra, que tenderia a ser padronizado, né? Porque o slide inicial, tudo, muda tudo. É interessante isso, mas é isso que acontece. É interessante, mas a gente sabe o que acontece, né? 9h15, pessoal? É isso? Vamos então interromper? Nós estamos aqui, né? Não faltavam quadros impressionantes. Então a gente vai fazer a primeira parte hoje, e essa aula realmente, o capítulo é muito extenso, eu tinha conversado com vocês, e a gente termina então. Então no YouTube vai aparecer parte 1 e parte 2, tá? Dessa mesma aula com o mesmo título. Então, algum comentário, alguma coisa? Não? Muito obrigado então, a gente se vê na sexta-feira que vem.